Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá a todos, agradeço novamente a presença da doutora Regina Célia, neuropediatra, professora da Universidade Federal do Pará, da nossa parceira Mayra. Fizemos 2 episódios falando sobre o transtorno do espectro autista, o que estamos vivendo, causas, diagnóstico, tratamento, e esse episódio ele veio para tratar sobre a cura. Existe cura, Regina, para o autismo? Existem pesquisas, perspectivas e qualidade de vida para esse paciente portador de TEA? Não existe cura para o transtorno do espectro autista. Ele, como eu falei no primeiro episódio, é uma doença multifatorial. Então, a grande maioria das vezes não podemos mudar o que já aconteceu, mas nós podemos minimizar, identificando os sinais precoces e orientando essa criança para uma estimulação precoce o mais cedo possível. Eu abrindo esse terceiro episódio, eu agradeço novamente o convite, né, doutor Eduardo, a Mayra, e espero realmente tentar esclarecer mais uma vez sobre o transtorno do espectro autista, algumas dúvidas que pairam no ar. Então, a cura realmente não existe. A gente que agradece, Regina, pelo seu tempo, pela sua expertise e por toda a experiência que você está trazendo para a gente divulgar entre todas as pessoas que estão acompanhando o podcast. Nesse contexto, existe diferença entre cura e adaptação? A cura o que seria uma resposta a alguma doença com medicamentos, com enxertos, etc. E a adaptação seria a adaptação daquele indivíduo ao meio ambiente para tentar se manter e reproduzir. Então, não existe cura. Então, vamos falar um pouquinho da teoria da neurodiversidade, em que manifesta que o autismo ele não é uma doença, apenas as respostas cerebrais se manifestam de uma maneira diferente. Então, por isso, essa teoria da neurodiversidade, ela foi desenvolvida em 1999 por uma australiana, uma socióloga. Então, ela explica, né, na teoria, que não existe um cérebro doente. Existe um cérebro com modificações neurológicas diferentes e a adaptação daquele indivíduo ao meio que ele se encontra. Mas, assim, em relação à neurodiversidade, os autistas seriam, as crianças com transtorno do espectro autista seriam neurodivergentes. Isso é a teoria da neurodiversidade. Mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra cura, né? Existem terapias que são. A gente tem que ter muito cuidado naquelas terapias com alto custos, com não comprovadas cientificamente, porque isso favorece o quê? O pai e a mãe, os pais, meses e anos, gastarem dinheiro para procurar a cura. Então, nós temos que ter muito cuidado com algumas indicações que não têm uma evidência científica ainda, e existe até assim uma chamada solução milagrosa, que era o MMS, que é a base de hipoclorito, né? E realmente o que ele traz? Ele não é um consumo próprio, mas ele estaria como uma solução milagrosa para a cura do TEA, do transtorno do espectro autista, e ele desencadeava nas crianças o quê? Vômitos, diarreia, alteração da mucosa gástrica, e isso, nas pessoas que divulgam essa solução milagrosa, acredito que essa seja a resposta da eficácia do tratamento. E muito cuidado realmente com as terapias que não têm evidência científica, porque a gente realmente hoje se tornou uma indústria onde realmente os pais ansiosos pela cura, né? Como eu falei para vocês, não existe uma cura, mas existe um reforço para tratamento precoce e a gente tem que ter muito cuidado com essas terapias milagrosas. Tá certo. Os pais
ali na tentativa de encontrar uma solução, acabam, né, de repente se deparando com essas curas milagrosas. Agora falando sobre avanços científicos, quais os principais avanços nos últimos anos em relação ao autismo? Que as pesquisas genéticas e neurocientíficas têm mostrado, doutora? Então, a gente tem que lembrar em relação à genética, né? Nós temos hoje uma série de pesquisas, identificação de mais de 100 genes já identificados, mais de 1.000 com predisposição. Lembrando que hoje você tem pesquisas no campo da genética que já está identificado alguns genes, por exemplo, o SCANC3, que seria uma proteína, e você tem uma mutação dessa proteína, você tem transtorno do espectro autista, mas infelizmente, assim, nós não podemos sair por aí pedindo painel de autismo, painel para sequenciamento do exoma, sequenciamento do genoma, porque é um elevado custo, é uma doença que é multifatorial e que muitas das vezes não mostra o que a gente está esperando, né? Então, essa evolução da genética, você tem a evolução da tecnologia, né, tentando usar até O avanço da inteligência isso, artificial. a gente tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que você tem aplicativos, você tem programas específicos, as crianças elas podem usar a tela, mas a gente tem que ter sempre a observação do que está acontecendo naquela tela. Porque a tecnologia chegou, mas se você tem uma criança com transtorno do espectro autista, você tem que levar aquela tela para favorecer o seu desenvolvimento, as suas habilidades e o seu contato social, mas não deixá-la ficar isolada, porque se ela ficar só na tela, o que vai acontecer? O social dela e o desenvolvimento da linguagem realmente não vai manter. Perfeito. Então, temos uma doença ou uma neurodiversidade, talvez seja a forma mais eh, detalhada de falar do autismo, do TEA. Temos a pesquisa genética, temos neurociência, temos as terapias digitais, como um formato interessante para esse momento atual. Mas se você pudesse prever o futuro, quais são as perspectivas que nós temos em relação a biomarcadores, a inteligência artificial, no diagnóstico precoce dessa patologia? Em relação a biomarcadores, assim, a gente fantasticamente eh, pensaria, né, que existiria biomarcadores e que você tivesse uma expressão genética determinada para cada um e tivesse até uma medicina personalizada, né, vamos Sim. dizer. Mas em relação ao futuro, por exemplo, a inteligência artificial, o que que ela prioriza? Ela quer montar programas que detectem o mais precoce o diagnóstico para que leve mais a criança à intervenção. E assim, quando você fala em novas perspectivas, você tem a própria intervenção precoce, você tem a intervenção com cães e cavalos, né, na ecoterapia. Aí você tem como eu falei para vocês, as pesquisas genéticas, assim, pensando até numa medicina personalizada, e algumas substâncias já utilizadas, mas ainda em estudos, né, como o canabidiol, tem até um trabalho brasileiro, né, onde teve uma amostra de 30 pacientes, tem a pesquisa com o ácido folínico, né, que você, no caso, foi feito um estudo entre as crianças, 40 crianças mais ou menos, e eles detectaram que aquelas crianças que tinham uma elevação do nível do autoanticorpo antirreceptor de folato, eles responderiam melhor ao ácido folínico daquelas crianças que não tinham. E esse autoanticorpo antirreceptor de folato, ele é muito importante na neurobiogênese do transtorno do espectro autista. Então, eles estão, assim, divulgando a prescrição do ácido folínico numa forma que sem problema nenhum para o paciente, e aí a gente também tem ainda esse recurso terapêutico. E aí tem outros estudos que não foram para frente, que ainda estão investigando, como a citocina spray, né, que foi divulgado, foi feito trabalho nos Estados Unidos, foi feito trabalho, eu acho que no Irã, e realmente não tem ainda não tem Evidência. evidência científica. Eu não sei se eu respondi a sua Sim, pergunta, doutor Eduardo. claro, completamente. Doutora, nós estamos no mês de abril, né, que é o mês de conscientização
do transtorno do espectro autista, que é importante a gente chamar a atenção da sociedade, né, para reduzir, né, a questão da discriminação, do preconceito. E como garantir uma boa qualidade de vida para as pessoas com autismo e o que precisa ser feito em termos de inclusão social na escola, dentro de casa? Nós temos assim leis, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei Berenice Piana de 2012, e também tem a participação da Organização Mundial de Saúde em 2014. Ou seja, você tem todo o material para garantir a inclusão social de crianças com transtorno do espectro autista. E essa participação, essa facilitação, essa adesão da inclusão social, da inclusão escolar, ela vai depender muito da participação dos pais, dos educadores e da comunidade geral. E se a gente pensar hoje a prevalência, né, um estudo cumulativo, então hoje algumas áreas dos Estados Unidos dão uma prevalência de 1 para 59, ou seja, uma criança típica uma criança atípica com um transtorno para 59. Ou seja, se a gente for lá atrás no CDC, na prevalência, nós tínhamos 1 para 100, 1 para 114. Então, realmente houve um aumento das crianças com transtorno do espectro autista. E por que inclusão? A inclusão ela favorece não só aquela criança, mas ela favorece toda a comunidade, porque a própria diretriz de base ela está apoiada nos pilares da educação, né, que é aprender a viver com outra pessoa, aprender a ser, aprender a conhecer. E aí a inclusão, baseado nessa lei, você tem a inclusão escolar. Essa inclusão ela facilita não só a criança com transtorno do espectro autista, mas ela facilita toda a convivência com as crianças que não têm nenhum transtorno e também favorecendo a facilidade, a visibilidade daquela criança. Então, você minimiza as diferenças. Então, a inclusão escolar, ela tem esse objetivo, minimizar diferenças, facilitar. Todas essas leis, elas são de responsabilidade do Estado, do município, da União, e aí você realmente tem muitas leis garantindo o acesso das crianças com transtorno do espectro na escola regular, em crianças para favorecer minimizar essas diferenças. Então, a inclusão escolar ela ajuda não só a criança com TEA, mas ela ajuda toda uma comunidade para minimizar essas diferenças encontradas. Queria até dar um depoimento, falando de inclusão. Trabalho há 38 anos na Santa Casa, coordeno o grupo da cirurgia pediátrica lá. Nosso centro cirúrgico pediátrico tem um protocolo para atendimento de crianças cirúrgicas com TEA. E ele começa desde o ambiente pré-operatório, o acolhimento pela equipe de enfermagem, pelo grupo da anestesia, a presença do responsável junto a ele até o momento da sedação propriamente dita. E o que nós tínhamos antes, que era um cenário complexo, em que o paciente resistia a entrar, resistia ao procedimento, se moldando de uma forma muito curiosa e tranquila ao procedimento. Então, eu vejo que a inclusão ela faz parte de um processo obrigatório e daí a importância do que você mencionou, das políticas de saúde pública engajadas nesse momento e da própria sociedade. Se você tivesse que construir alguma coisa a mais, ou pudesse falar com alguém que pudesse ter esse poder de trazer uma inclusão maior. Hoje nós vemos, por exemplo, tem uma série nas televisões que é o Good Doctor, né? E o médico que é brilhante, ele tem TEA. Então, isso é possível, desde que haja uma estimulação precoce, desde que o diagnóstico seja realmente feito de forma cuidadosa, de que esse segmento seja multidisciplinar. Então, eu queria que você comentasse que políticas você acha que deveriam, se já não estão, ser implementadas. Da prática, a gente observa assim, que realmente ainda não tem essas políticas desenvolvidas ou ainda tão precárias, né? Na prática, a gente encontra muitos pacientes ainda sem diagnóstico ou ainda sem intervenção precoce, passando 1 a 2 anos esperando por essa intervenção. Então, o olhar
né? Por exemplo, o que você está falando, essa mudança climática, não mudança climática, mas mudança de ambiente para recepcionar a criança com TEA, esse acolhimento é muito importante, viu, Eduardo? E parabéns para você, parabéns para toda a equipe, porque realmente esse olhar que você e a sua equipe tiveram, realmente precisa ter em outros momentos da criança com transtorno do espectro autista. E isso a gente tem alguns consultórios já com essas formulações, né? Só recepcionando as crianças, porque para mudança de rotinas, eu tenho paciente hoje com 30 anos que não sai de casa. Por quê? Porque existia aquela coisa, eu não quero sair de casa. E aí, coitado, 30 anos atrás, a gente não percebia, ó, no caso os pais, não, vamos deixar ele quietinho aí que é melhor para ele. Mas a flexibilidade de rotinas, apegos a interesses restritos, as crianças têm. E aí a gente tem que tentar fazer o quê? Tentar bloquear esse comportamento e melhorar a sua sociabilização, melhorar a relação interpessoal, inclusive com as crianças da mesma idade, que é o bloqueio maior. Então, a gente tem que estar sempre atento àquelas crianças com síndrome de Asperger, que no CID-11 tem um autismo não especificado, por exemplo, elas são crianças que, muitas das vezes, elas têm um hiperfoco tão grande em determinados assuntos, que se elas esgotam aquele assunto, e elas se tornam, às vezes, até entediantes para as crianças da mesma idade. Então, a gente tem uma observação muito, assim, muito importante. As crianças com transtorno do espectro autista, elas tendem a ter uma maior receptividade com crianças maiores, principalmente aquelas crianças verbais. Sim. Doutora, muito obrigada por compartilhar conosco suas informações valiosíssimas. Doutor, muito obrigada pela parceria. Imagina. Para todos que nos acompanham, lembre-se da importância da empatia, do acolhimento e do respeito. Vamos continuar lutando por uma sociedade mais inclusiva. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Eu queria só abrir para a doutora Regina as considerações finais, agradecer a presença novamente da Mayra também, agradecer o time da Santa Casa que elaborou o protocolo, que é a doutora Ângela, anestesista, a nossa enfermeira RT de enfermagem Simone Fernandes, e graças a isso temos sim um serviço humanizado, acolhedor, inclusivo, que faz a diferença, né? Regina, agradecer muito a sua presença e as palavras finais são suas. Convido depois todos a acompanhar o nosso podcast, sempre com assuntos atuais, assuntos pertinentes ao nosso dia a dia e que tentam trazer esclarecimentos e uma interação. Por favor, Regina, se você quiser deixar também um contato, eu agradeço. Ok. Então, eu vou deixar um contato, pode ser meu e-mail, Sim. rcbduarte@yahoo.com.br. Quem gostaria de acompanhar o seu trabalho pelas redes sociais, por exemplo, você tem Instagram? Então, você pode mandar pelo meu e-mail, porque realmente nesse momento eu não tenho Instagram e nem Facebook. Tudo bem. Mas, assim, lembrando que a criança com transtorno do espectro autista, a gente tem que ter realmente um cuidado, né? Considerando as dificuldades na sua comunicação, considerando as suas dificuldades na sua interação e algum movimento repetitivo, alguma hiperreatividade a estímulos. É importante o acompanhamento da carteira de vacinação, porque os marcos do desenvolvimento são importantíssimos, não só para o pediatra, mas para os pais, principalmente, e aqueles pais que acompanham a criança no dia a dia. Muitas das vezes, a grande maioria, desculpa, eles são até os nossos principais informantes. Lembrando que a participação de uma equipe multidisciplinar uma dorinha não faz verão, então realmente não tem a participação só do neuropediatra, só do psiquiatra. A importância da retaguarda atrás é muito, muito valorizada, porque, como eu falei, quem acompanha as crianças nos primeiros meses são o pediatra ou os profissionais da atenção primária. Lembrando que os pais têm que ter sempre cuidado com as terapias milagrosas de alto custo. Lembrando que os dispositivos eletrônicos, os programas específicos eletrônicos
eles podem auxiliar no transtorno do espectro autista, mas, por outro lado, nunca esqueçam que a criança que fica numa tela, ela pode ser vítima até de bullying ou até de outra prática, como uma prática sexual ou outra prática mais abusiva, e nós temos que ter controle também das telas em relação não só à criança com transtorno, mas às crianças de um modo geral. E eu agradeço muito realmente pelo convite. Muito obrigada, espero ter esclarecido gentilmente, Eduardo, foi um prazer revê-lo, né? Prazer Como a nosso. gente já se conhece há muitos anos mesmo, e obrigada, em prazer, e obrigada a todos do estúdio. Muito obrigado, Regina. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, graça e paz. E conto com vocês no nosso próximo pod. Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.